Ó Deus, por estarmos aqui em tua casa, Senhor, porque até aqui a tua mão tem me sustentado, e o Senhor nos deu força, Pai, para estar aqui mais um dia. Por isso, Deus, nós te louvamos e te rendemos, ó Pai, a oração e gratidão ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações nessa noite, através dos louvores, da palavra, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que cada vida, Deus, que entrar aqui nessa noite, seja transformada, tocada pelo teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que estão em seus lares, que o Senhor possa estar visitando, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Teu Espírito Santo vai ser vindo em nosso meio, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua presença seja, meu Deus, inabalável, Senhor, Deus amado, neste lugar, aleluia! em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos enche, ó Pai, com teu Espírito Santo, e que nós possamos, ó Pai, na liberdade, ó Pai, ao teu Espírito Santo, para que venha entrar em nossos corações, ó Pai, e fazer o teu querer, Senhor, o teu agir sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, Deus amado. Fala, Deus, que a tua presença, Pai amado, seja, Pai, sobre cada vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que cada louvor, Pai, queremos entoar a Ti, Senhor, possa, Deus, chegar ao teu trono, que nós possamos, ó Deus, louvar, Pai, com alegria, ó Deus, com gratidão, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Deus amado, em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. Amém. Você possa aplaudir o Senhor. Oh, glória! No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Vamos celebrar esta noite. Mais uma noite na presença do Senhor, agradecendo. Agradecendo ao Senhor,
levantar as nossas mãos nessa hora e nós vamos clamar ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor saia esta nação, para que o Senhor nos livre dessa peste que tem assolado essa terra, no nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor. Levante a sua mão ao céu agora. Abra a sua boca e comece a orar comigo. Senhor amado e bendito, é o nome lindo e maravilhoso de Jesus que nós estamos na tua presença, na tua casa, Senhor, invocando o nome do teu Todo-Poderoso, porque a tua palavra é a verdade. E no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos nesta hora, ó Deus, uma palavra tua, na situação que o Brasil muda, Senhor. As autoridades, o presidente, todo o Senado, toda a justiça, Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai, eu te entrego nesta
meu irmão. Basta nós invocarmos ao Senhor em verdade, porque Ele se manifesta sobre nós. Vamos aplaudir mais uma vez ao nome daquele que é digno, merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Os irmãos podem estar se assentando, que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida neste dia tão especial, ao qual nós assentamos à mesa para celebrarmos o nome do Senhor nosso Deus. Cearmos em memória de Jesus Cristo, como um memorial que Cristo deixou a nós. Este mês de setembro é um mês muito especial, porque hoje nós estamos celebrando a Santa Ceia dos 20 anos desta igreja. Amém, meu irmão? Isso é motivo de júbilo. Tem gente que está ceando aqui faz 20 anos, tem outros que estão há menos tempo, mas aqui tem sido lugar da bênção, da graça de Deus sobre as nossas vidas, e o nosso coração se enche de gratidão por nós estarmos mais uma vez reunidos aqui na casa do Senhor. E nós somos privilegiados e honrados aqui nessa noite. Nós temos a presença da nossa missionária Nalu, e eu queria chamá-la aqui à frente para ela dar uma saudação para nós. É uma grande bênção nós poder ter a serva do Senhor, que é uma grande embaixadora do reino de Deus ali nas terras africanas do Senegal. E saiba, Nalu, que a sua vida muito nos abençoa. Essa igreja, ela tem o antes e o depois que nós começamos a investir na obra missionária. Porque nós entendemos, irmãos, que não precisa ter para dar. Porque a gente não tem grandes cofres, pelo contrário. Mas uma vez que nós se propomos entender para com a igreja, que não é só nós ficarmos aqui nessas quatro paredes tentando embelezar o nosso templo e abençoar os nossos departamentos e ministérios, mas que nós temos um compromisso lá fora, e que tem homens e mulheres que abnegaram tudo para fazer a vontade do Senhor. Como Deus tem nos abençoado, aberto as portas. Depois que a gente começou a investir na obra missionária, coisas que não saíam, começou a sair, irmãos. Esse piso, as cadeiras, o ar-condicionado, isso é fruto da bênção de Deus. E Deus vai nos abençoar muito mais, e nós temos essa alegria de ter a serva do Senhor. Fica à vontade, Nalu. Amém. Queridos, a paz. É muito bom poder voltar aqui, estar com vocês. Eu quero de antemão parabenizar a esta igreja pelos 20 anos. Nós louvamos a Deus porque nós podemos ver a fidelidade do Senhor. E eu gostaria de dizer assim, nos mínimos detalhes, né? Eu não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer uma esposa de um dos nossos pastores. Ela sempre diz, a irmã Silvia, esposa do falecido, também ela é falecida, do pastor Natanael, e ela sempre brincava nos mínimos detalhes. Então, assim, por que eu digo isto? Porque, como o pastor Bruno acabou de compartilhar, né? A partir do momento que a igreja passou a ter um compromisso com a obra missionária, quantas coisas vocês estão podendo testemunhar, né? Eu sempre gosto de dizer que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com a obra missionária. Porque a igreja, eu não conheço igreja que invista, que tenha, não só investir por investir, mas ter um coração missionário, que Deus não deixe de abençoar. Deus abençoa, assim, 100 vezes mais, não é verdade? Eu quero agradecer vocês de coração, porque mesmo apesar de toda essa situação que temos vivido aí, a pandemia, essa igreja tem continuado a manter-se fiel no meu ministério, com um diferencial. Eu já compartilhei com o pastor Bruno. Este ano eu fico no Brasil. A missão que nós estamos em parceria no Senegal, a PMI, ela bateu o martelo que esse ano eu não poderia voltar para eu me cuidar, por causa do cansaço, o estresse e outras coisas mais. Então, esse ano eu fiquei para me cuidar. Mas que com toda essa situação, nós temos dito, até algumas pessoas têm dito que esse ano foi um ano morto, né? Então, eu estou literalmente prevendo ficar no próximo ano. Então, com isso, eu estou procurando uma casa aqui na região da igreja de Vila Nive. Se alguém souber me ajudar aí, né? Estamos procurando um canto
Louvado seja Deus, porque a irmã Aninha tem me abençoado assim abundantemente, me recebendo na casa dela, mas nós precisamos do cantinho, né, da gente. Então, ore por isso, para que Deus esteja me dando o local onde está no coração dele. Não onde eu queira, mas onde esteja no coração dele. E com isso nós vamos estar aqui na região, né? Pretendemos estar aqui na região e na medida do possível que pudermos estar juntos com a igreja, vamos estar. Mas nós deixamos esse pedido, que você continue orando por mim, pelo meu ministério. Com esse tempo, eu tenho aproveitado já ganhei um curso de educação infantil, estou fazendo um curso de educação infantil, estou fazendo um curso sobre islamismo. Semana que vem começa um outro curso na área de missões também, do Perspectiva. E assim, nós temos procurado fazer uma reciclagem, e tem sido uma bênção para a minha vida. E a educação infantil, já pensando também na próxima etapa. Por quê? Eu tenho orado para Deus, perguntando ao Senhor, qual é o próximo passo? Voltar para o Senegal? Outro campo? Ou ficar no Brasil? Até estava compartilhando com a irmãzinha ali na entrada, né? E ela ficou meio assim, eu falei, essa é uma luta para nós missionários, porque a gente tem que estar realmente buscando esse tempo de Deus. Então, eu tenho perguntado para Deus, qual é a vontade do Senhor? Voltar para o Senegal? Ir para um outro campo? Ou ficar no Brasil, somar no Brasil a partir de agora, né? Então, ore por isso, mas que você continue conosco nesse tempo também. Nós estamos aí com um projeto que ainda não estamos falando assim, né? Mas, porque faltam algumas coisas, mas provavelmente a gente já está com um andamento aí de um projeto para levarmos uma equipe de voluntários de férias para Moçambique no próximo ano, em setembro de 2021. Mas essa equipe vai estar indo para ter uma experiência missionária e construir, para a construção da escola do projeto de Nampula, que é pastoreado pelo pastor Joel e a missionária Mila. Então, temos aí também esse desafio pela frente, né? Então, tudo isso, a Igreja de Rodrigues Alves vai estar comigo também, através das suas orações, né? E quem sabe, alguém daqui também não vai nesse projeto, né? Então, queremos continuar contando com as suas orações. E que Deus continue abençoando essa igreja, que não seja somente os 20 anos, mas que seja aí até a volta do Senhor Jesus. E que Deus possa continuar prosperando o trabalho das suas mãos, pastor Bruno, e de toda esta igreja, que esta igreja possa logo, logo ter que procurar um local local maior, né? Em nome de Jesus. Obrigada, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, muito obrigada. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da missionária Nalu e por tudo aquilo que o Senhor tem realizado através da sua vida, do seu ministério, que é glorioso, irmãos, ver aquilo que o Senhor está fazendo nos 4 cantos dessa terra. E a minha oração é essa mesmo, nós vamos começar a enviar em nome de Jesus, amém? Os adolescentes aí, pré-adolescentes, já se prepara, afia o inglês, o espanhol, o francês, porque Deus tem muita coisa para fazer, e não só os jovens não, porque tem muita gente aí de meia idade para lá, que também vai para o campo. Então você precisa somente ouvir a voz do Senhor nosso Deus, amém? Nós vamos nesse momento fechar os nossos olhos, para nós ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Fale com o Senhor neste momento, pedindo que o Senhor fale, ministre ao seu coração a sua voz, a sua vontade, o seu querer. Nós precisamos ouvir a voz de Deus de uma forma muito clara, porque sem ela nós estamos fadados ao fracasso. Tudo que nós precisamos é da direção de Deus sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz. Nós precisamos ouvir Tua voz. Que o Teu Espírito possa falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 1.
Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Versículo 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto muito alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, a faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, sobre o coração de Abacuque existia duas angústias. A angústia do estado espiritual que o povo de Deus estava vivendo, e a outra angústia dos levantes dos caldeus contra eles, que foi uma permissão de Deus, fato da decorrência da sua rebeldia e do afastamento da presença de Deus. E aquilo ficava martelando, angustiando o coração do profeta. E aí ele faz esta oração que talvez por vezes nós já ouvimos, mas é algo muito profundo que eu queria refletir com os irmãos aqui nessa noite. Aonde lá no versículo 2 ele vai clamar: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações, aquilo que o Senhor vai fazer com esse povo. Eu me sinto alarmado, por isso eu te peço, aviva a tua obra. O sentido dessa palavra aviva aqui, meus irmãos, é o sentido de dar nova vida, ou muitas vezes de trazer vida àquilo que já tinha morrido, ou até mesmo aquilo que nunca existiu. Nós estamos celebrando nesses dias os 20 anos da nossa igreja, e nós não podemos deixar com que o nosso amor, com que o fogo que nos moveu lá no passado, ele se esfrie e entre na zona do comodismo. Nós não podemos deixar com que o nosso coração se conforme com algumas coisas que nós temos vivido, que muitas vezes é confortável para nós. Isso que a missionária acabou de falar é algo muito latente, irmãos. Porque muitas vezes nós achamos que nós vamos ficar a vida inteira fazendo uma coisa só, quando Deus e o reino de Deus é muito dinâmico. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar, depois de amanhã você vai ser enviado para outro lugar, porque Deus tem os seus meios, tem os seus formatos, e o nosso coração precisa estar simplesmente abnegado à vontade de Deus, dizendo: Senhor, cumpre em mim o teu querer, faça nas nossas vidas a tua vontade. Amém, meus irmãos? Nós não podemos deixar com que o tempo passe, que se passe mais 20 anos, 50 anos, e nós venhamos ficar no mesmo lugar. Mas o que nós precisamos, irmãos, e essa deve ser a nossa oração, fazendo par a oração de Abacuque, é pedir: Senhor, nos reaviva neste tempo. Os dias são maus, irmãos. Esta pandemia veio para nos ensinar muita coisa. Quem diria que nós estaríamos nessa situação neste ano de 2020? Mas estamos. Daqui para frente, o crivo vai apertar, porque tudo nos mostra que a iminência da vinda de Jesus Cristo está aí. Então nós precisamos estar cada vez mais firmes e mais cheios do poder do Espírito Santo, para que a nossa lâmpada não venha se apagar, para que haja sempre azeite abundante ali. Os dias não são bons, as notícias não são boas, e o que nós temos feito? Por isso que, fazendo para essa oração de Abacuque, eu entendo que nós precisamos de um grande reavivamento sobre a palavra de Deus. Nós precisamos ser avivados e trazermos à existência aquele amor pela palavra de Deus, aquele amor em entender a voz de Deus, aquele amor de se debruçar ante a Bíblia e falar: Senhor, fala comigo, ilumina o meu entendimento, ilumina a minha mente. Eu quero ouvir a tua voz, e não somente ler, mas praticar.
Nós precisamos ter essa fome pela palavra de Deus. Eu quero ouvir a direção de Deus, eu quero ouvir aquela explanação, eu quero ouvir o ensinamento da palavra de Deus, seja ele na escola dominical, seja ele no PG, seja ele em uma reunião familiar. Em qualquer momento temos prazer de debruçarmos e meditarmos sobre a lei de Deus. Temos conversas puras, aonde nós conversamos sobre a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar com que isso se perca. Como é gostoso falar da palavra de Deus, imaginar o que eles estavam passando naquela época. Isso traz vida ao nosso coração. Isso é o poder de Deus gerando e transformando todo o nosso ser. Nós precisamos de um avivamento voltado à palavra de Deus. Entendemos que a palavra de Deus não é mais um livro que você vai ter na sua biblioteca, ou um amuleto que você deixa aberto na estante da sua casa, mas é o poder de Deus sobre nós. Se nós lermos e praticarmos, nós veremos o sobrenatural do Senhor acontecendo na nossa vida. Essa palavra tem poder para sustentar a minha e a sua vida, para sustentar a obra que o Senhor tem para fazer em nós. As pessoas ficam estribadas em homens, ficam estribadas em canções, em músicas, em rituais, em amuletos, mas nós temos que estar firmados na palavra de Deus, porque se nós estivermos firmados nesta firmeza da palavra, nada vai nos abater. É a palavra de Deus que nos sustém. Por isso nós precisamos conhecê-la, buscá-la, entendê-la, inculcá-la nas nossas mentes, desde as nossas crianças até os mais velhos, decorá-la. Hoje em dia ninguém mais decora nada, nem o nosso telefone a gente lembra, porque está tudo muito fácil, mas nós precisamos decorá-la, porque no momento de aflição, a hora que você estiver no vale, a palavra de Deus, ela vai vir à tona, porque o Espírito da verdade, ele nos faz lembrar de todas as coisas. E aí ele vai lembrar da palavra de Deus. Você não está sozinho não. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com medo de sair de casa, eu não vou me acovardar, porque a minha entrada e a minha saída é o Senhor que me guarda. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, irmãos. Timóteo recebeu uma demonstração para que ele fosse um obreiro aprovado, se mostrasse aprovado diante de Deus, e que manejasse bem, conhecesse bem a palavra da verdade. Quantas vezes nas indagações da nossa vida, nas lutas diárias, nós ficamos com cara de paisagem, quando as pessoas perguntam a respeito da nossa fé, e nós não conseguimos responder à altura, porque não conhecemos essa palavra. Aí quando o dia mal bate na nossa porta, o desespero chega junto com ele, porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Eu conheci uma senhora, que ela não sabia ler, mas ela aprendeu a ler a Bíblia, e ela só conseguia ler a Bíblia, e ela amava a Bíblia, e leu a Bíblia até o último dia da sua existência. Porque a Bíblia é esse livro que manifesta o sobrenatural. Uma analfabeta conheceu a Deus e aprendeu a ler somente a sua palavra. Nós precisamos desse reavivamento à palavra de Deus, meus irmãos. Eu acho tão interessante, porque muitas vezes nós buscamos tantas soluções. Buscamos os técnicos, buscamos os médicos, buscamos isso ou aquilo, buscamos livros, buscamos conhecimento, sendo que tudo já está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Está aqui, ó. Ela é a profecia de Deus. Tem gente que gosta das irmãzinhas que profetiza, muito bom, isso é bênção de Deus, mas a profecia já foi dada para mim, para a tua vida, meu irmão. Pode deixar aí, não tem papelzinho aí, vou. Obrigado, irmão. Já foi dado, irmão.
A palavra de Deus é a profecia que mostra o nosso estado e mostra de onde Deus quer nos tirar e para onde Ele quer nos levar. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para si vazia. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o ensinamento do Senhor, Ele tem um propósito para fazer dentro do seu coração. Ela não vai voltar vazia, mas antes ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada. Essa é a palavra do poder do nosso Deus, capaz de discernir o nosso pensamento, os nossos sentimentos, ir lá na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, discernir e entender aquilo que nós não conseguimos entender, que a medicina não explica. A palavra de Deus discerne, ela te revela e ela te leva para um outro patamar na presença de Deus. Que o Senhor reavive o nosso amor pela sua palavra, que o Senhor reavive a nossa fé, que é um fato que está atrelado à palavra de Deus. Porque se eu conheço a Deus, a minha fé aumenta. Quando eu ouço a palavra de Deus, a minha fé vai sendo acrescida. E muitas vezes nós temos tanta palavra, tantas mensagens por aí, as redes sociais, todo esse universo online, tem de tudo. Se você entrar no YouTube agora, vai ter culto de todos os jeitos, de todos os estilos para você assistir. Só que nunca a gente viu uma geração tão sem fé. Uma geração que no momento que é questionado, titubeia, fraqueja. A hora que o vento bate mais forte, já gripa. A hora que o diabo dá um latido, já corre assustado. Nós precisamos ter esse reavivamento na nossa fé. Sabemos o Deus que nós servimos, sabemos aquele que nos chamou, saber aquilo que Ele tem para as nossas vidas e permanecemos no centro da vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós vamos permanecer até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não vou olhar para trás, eu não vou desistir, nada vai me tirar do foco. Eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo, meu alvo é fazer a vontade daquele que nos chamou. A nossa fé precisa estar viva, irmãos. O diabo sussurra mentiras, sofismas, coisas que não existem. Muitas vezes nós deixamos criar lugar dentro da nossa mente e coração, mas a nossa fé precisa estar viva no Senhor. Eu preciso andar por fé. Na hora que o sol não aparecer, eu preciso crer que ele vai vir. A hora que o dia mal chegar, eu preciso confiar no Senhor, meu Deus. E eu sei que eu vou passar por aquele dia mal e eu vou sair do outro lado, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Se alguém está enfermo, está com problema, fala, vamos orar, vamos colocar nossa fé em ação, porque a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos, e o Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro, que vai entrar com providência na tua vida. Nós precisamos ter a nossa fé reavivada no Senhor. Hoje em dia as informações estão muito fáceis. Tudo que você quer, você coloca lá no Google, nos buscadores, e vem um monte de insumo para você. E aí as pessoas ficam muitas vezes atrelando a sua fé a conjecturas, a probabilidades, a estatísticas. A nossa fé tem que estar no Senhor nosso Deus. Se as coisas estão favoráveis ou não, ela permanece intacta, porque o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Se as coisas estão dando certo ou não, eu permaneço, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele se levantará em nosso favor, para nos dar a direção que nós precisamos. Amém, meu irmão? Nós precisamos de um reavivamento na nossa vida de oração. Nós precisamos ter esta paixão e este entendimento, irmãos. O que é a oração? Oração é falar com aquele que tudo pode resolver.
Oração não é também só petição, porque senão nós vamos ficar igual os pagãos. Nós precisamos nos achegar a Deus através da oração para buscar a sua face, para buscar a sua presença, para ser cheio do poder do Espírito Santo, porque senão nós vamos ficar à margem do caminho. Os dias não são bons, as perspectivas não são as melhores. Por isso que o nosso coração precisa estar cheio dessa presença de Deus. Nós precisamos nos voltar à oração. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa, a gente quer realizar com as nossas próprias mãos, e muitas vezes o Senhor quer somente que a gente se ajoelhe, se prostre e clame a Ele, porque não vai ser com a nossa força, mas vai ser na força do Espírito Santo de Deus. Às vezes você acha que uma conversa vai resolver, não. A conversa que resolve é a conversa com aquele que tudo sabe e com aquele que tudo resolve. A gente tem que sair dos métodos naturais e confiar que Deus age no sobrenatural. E basta uma palavra da boca de Deus que a situação é revertida, é mudada. Nós temos que ter esse amor. Quantos de nós caminha sem orar? Leva uma vida totalmente desregrada. Não busca ter essa comunhão com os céus. E depois nós queremos ter a vitória, irmãos. Nós precisamos reavivar essa chama do clamor. Eu disse aqui pela manhã, quando eu era adolescente, eu tinha a oportunidade de ir lá na reunião de oração com as irmãs da nossa igreja mãe lá em Vila Nive. E aquelas irmãs, inclusive nós falamos aqui na quarta-feira, a irmã Maria, mãe da missionária Noêmia, era líder da intercessão naquela época. Ela e um conjunto de irmãs, algumas já foram, outras permanecem. A mãe do André, a irmã Olga, guerreira que está lá segurando a tocha. Aquelas irmãs estavam lá, irmãos. Eu não ia todo dia porque eu tinha sono. Tinha dia que eu acordava, tinha dia que não. Mas eu era adolescente, né, irmãos? Vocês me perdoam. Mas a gente estava lá, irmãos. Fazia sol, fazia chuva, fazia frio, fazia calor. Elas estavam lá intactas. Muitas não conseguiam nem pegar o ônibus, com dificuldade de subir. Tinha irmã que não conseguia subir as escadarias da igreja, chegava lá ofegante, mas elas estavam lá incessantes, orando, clamando, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a obra missionária frutificou, porque elas estavam ali. Ela tinha um caderninho amarelo, né? Que ela ia ali e apontava, missionária, missionária. Cada um. Às vezes o nome estava escrito errado, às vezes o missionário já tinha mudado de país, e a gente estava orando pelo país, mas naquela simplicidade, irmãos, Deus movia as suas mãos, e é por isso que nós estamos aqui. É o poder da oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Tudo pode ser transformado pelo poder da oração, porque a oração é falar com aquele que tudo sabe. Nós precisamos reavivar essa chama nos nossos corações, essa chama de amor por Deus, de querer estar mais perto do Senhor. Nós precisamos disso, meus irmãos. A gente não precisa de tecnologia, de palavras bonitas. Nós precisamos nos voltar inteiramente ao Senhor. E a oração é o caminho que vai nos levar a tocarmos o coração do nosso Deus. Tem gente que não sabe falar. Não é igual a missionária Ana Lu, que é uma poliglota. Mas tem o seu coração cheio de amor e de poder do Espírito Santo. E basta uma palavra que corações já se quebram. O que nós precisamos é disso, irmãos. Nós precisamos ser reavivados na oração. O nosso coração precisa estar cheio do fervor do Espírito. Qual é o dom que você tem buscado de Deus? A gente está tão preocupado aqui, mas ninguém mais busca os dons espirituais. Os dons espirituais é para a saúde da igreja, é para a nossa edificação, é para nós sermos um corpo bem ajustado,
um profetiza, o outro ensina, um pacifica a situação, o outro vai lá e apacenta, o outro vai lá e administra, o outro é hospitaleiro, o outro exorta, o outro abraça, e assim nós vamos ser um corpo bem ajustado. Mas muitas vezes a gente só quer resolver os nossos problemas, só quer a vitória. Não tem vitória maior do que nós vemos a casa de Deus progredindo, a casa de Deus sendo uníssona no propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus, restaurarmos o nosso fervor, a nossa alegria em servi-lo, a lágrima rolando nos nossos olhos, fruto de um coração quebrantado, um coração contrito, porque a este Deus não rejeitará. Quando nós entendemos isso, irmãos, na hora que a gente começar a adorar a Deus, os céus vêm. Não há cadeias, não há milindres, não há problemas que fiquem de pé diante da presença de Deus. Nós precisamos desse reavivamento. Nós precisamos dessa chama acesa dentro do nosso coração, para nós vivermos os próximos anos. Aviva, Senhor, a tua obra. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, a fase-a conhecida em nosso meio. Nós precisamos chamar a vida, irmãos. Sabe quando a gente está quando a gente detecta que a gente precisa desse reavivamento? Quando a gente está muito natural, quando a gente quer resolver as coisas no poder da nossa língua, na conversa, na reunião, está muito natural. A gente está muito, às vezes, ativista, quer fazer, e esquece de orar, esquece de pedir a direção de Deus, quer resolver tudo no mesmo nível. A gente está precisando de um avivamento, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmãos, vai ter coisa que você vai olhar e falar: não, peraí, qual que é a resolução? Se é perdoar, eu perdoo. E vamos buscar Deus, que a gente tem coisa muito mais excelente, mais superior para fazer. Agora, quando a gente começa a encrespar com coisa pouca, está faltando óleo aí no nosso coração, irmãos. Está faltando óleo. Nós lavamos aquela porta ali da frente ontem, e ela está sem graxa, precisa de graxa, que ela está... sobe que parece estar rasgando tudo. O crente sem a unção de Deus é assim. Começa a se encrencar com tudo, começa a ver problema em tudo, começa a ficar melindroso. Mas a hora que a unção vem, tudo isso fica de lado e você flui. A presença de Deus flui no teu coração. Essas coisinhas não te afetam mais, porque você está vivendo numa outra dimensão, na dimensão que opera o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Quando eu estou cheio de Deus, os meus problemas vão diminuindo, porque a presença do Todo-Poderoso, ela vai aumentando, ela vai crescendo sobre as nossas vidas. Nós precisamos de um reavivamento. Eu preciso desse reavivamento. E o Senhor vai nos reavivar. Basta você buscar. Basta você se empenhar nisso, que Deus, Ele faz. Ele se revela àquele que o busca. Se você busca de verdade Deus, Ele se revela. E nós precisamos disso, irmãos. Eu tenho orado para Deus acordar a gente de madrugada. E essa manhã um irmão já veio me perguntar por que ele acordou e não sabia. Eu falei: Deus ouviu meu clamor. Vai se acordar aí de madrugada. Se prepara aí que um dia chega a tua vez. E não é porque a gente quer roubar teu sono, não. É porque Deus vai te dar experiências à madrugada. Nós precisamos nos voltar para Deus. Entrega para Deus a sua aflição, seu problema, a sua ansiedade. Se enche do Espírito, que você vai acordar de uma forma diferente. Porque o que vale é estarmos cheios do Espírito Santo. É estarmos debaixo dessa unção. É só ela, irmãos, que faz a diferença. Senão, a gente vai ser um promotor de evento, um promotor de culto, um promotor de live, e nada vai mudar.
Mas o que muda é o toque do Espírito Santo. O que muda é o nosso coração rendido na presença de Deus. E aí fica mais fácil a gente obedecer. Fica mais fácil a gente se submeter. Fica mais fácil a gente ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Se o Senhor quer me mandar lá para Moçambique, eu vou na obra missionária que vai ter. Porque quando não tem unção, irmão, você fica relutando, briga com todo mundo. Não vai, não acontece. Emperra. E você deixa de viver a vontade do Senhor. Agora, quando tem, as coisas fluem, as coisas se resolvem. Nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos voltar a ver as vidas daquelas pessoas que chegaram lá na garagem, drogados, desvalidos, sem nenhuma expectativa de vida, e o Senhor restaurando e fazendo homens e mulheres vivendo a vontade do Senhor. Nós precisamos ver novamente, irmãos, os ossos secos começando a se mover, as pessoas vindo, se arrastejando até o altar do Senhor, falando: eu preciso dessa vida nova, eu preciso disso que vocês têm, eu quero experimentar essa água viva, que sacia toda a minha sede. Só que para isso nós já precisamos ter bebido essa água, porque muitos de nós estamos secos à beira do caminho, mas Jesus quer saciar essa tua sede de uma vez por todas, e o Senhor fará cair chuva sobre nós, para nos tirar desta sequidão árida do nosso coração, e nos elevar à presença de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo. Peça ao Senhor. Fala: Senhor, aviva meu coração. Aviva meu coração, Senhor. Faz nascer aquilo que talvez nunca eu senti, mas traz a existência nessa noite. O amor pela Tua palavra, a nossa fé avivada, o nosso amor, o nosso fervor. Dai-nos experiências contigo, Senhor. Fale com Deus nessa hora. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus tocar no seu coração, meu irmão. Talvez você está aí tão atrofiado espiritualmente. Você não consegue orar, você não consegue se quebrantar na presença de Deus. Nada mais te move, mas o Senhor te chama nessa noite para você se humilhar diante da presença dEle e se render à voz do Senhor nosso Deus. Peça isso ao Senhor. Toca no meu coração, reaviva a chama que o Senhor acendeu lá atrás, há tantos anos atrás. Ele é aquele que não deixa apagar o pavio que fumega. Se ainda tem uma brasa incandescendo, Deus vai soprar o seu espírito e vai reavivar essa chama no seu coração novamente. Oh, racalabaçu de cantenebe alabahaia sobalabahas. Aviva-nos, ó Deus. Aviva, Senhor, esta chama dentro dos nossos corações. Não nos deixa, Senhor, ficar à margem. Oh, meu Deus, não nos deixa ficar secos, ó Pai. Numa terra árida e sem água, nós clamamos por Ti, que é a fonte das águas vivas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me.
acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vamos nos colocar de pé. Senhor, faça essa oração, Deus. A tua face eu quero ver, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Feche os seus olhos. Se você pode, coloque a mão sobre o teu coração e fale ao Espírito Santo: Espírito de Deus, eu quero mais te conhecer. Eu quero ser batizado pelo teu Espírito, Jesus. Eu quero falar em novas línguas. Eu quero sentir essa unção em todo o meu ser. Se você tem esse desejo, peça isso ao Senhor. Fale com Deus, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Aleluia! Faça essa oração ao Senhor e deixa o Espírito de Deus fluir sobre a tua vida. Reaviva-nos, Senhor. Reaviva-nos, ó Deus. Toca em nós. Toca em nós, Senhor. Faz tudo novo, meu Deus. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende, Senhor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê uma semana abençoada, cheia da presença do nosso Deus, em nome de Jesus.